Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o canal Saberes Psíquicos. Eu sou Lívia, parceira da Hélida e da Cris, e hoje temos uma convidada muito especial, Maria de Fátima Oliveira. Ela é psicóloga e eu vou pedir para ela se apresentar. Muito obrigada. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É um prazer, Lívia, atender ao seu convite. E brevemente, né? Eu sou psicóloga, eu me formei na Uniub, depois eu me especializei em psicanálise, depois em análise funcional, esquizoanálise, esquizodrama. Fiz um mestrado em filosofia, que era uma paixão da vida, mas particular com a clínica, e não sou mestra. Aí é um longo trajeto desde a formação. Eu formei em 80, né? E em seguida eu já comecei consultório, e depois um dia eu posso contar que foi um consultório muito singular com outras pessoas, outras colegas. Depois eu trabalhei, e junto com isso eu trabalhei no município, e nós criamos o primeiro ambulatório de saúde mental de Uberaba, não tinha nenhum ambulatório aqui. Depois eu trabalhei no Estado como supervisora, de 86 a 92. Em 91 nós criamos a Fundação Gregório Barenblitz e o CAPS Maria Boneca, porque nós criamos em julho de 91 e em agosto nós já estávamos atendendo. E prioritariamente nós estávamos atendendo os clientes que estavam hospitalizados. Demorou um tempo, né? E aí uma hora a gente, não sei se hoje a gente fala um pouquinho da reforma psiquiátrica brasileira, né? Que antes de qualquer coisa, ela é um movimento, e aí entra o movimento da luta antimanicomial, que não chamava assim no início, né? Que a gente tinha vários movimentos a partir da Itália, a partir de Laborde na França, né, que estavam questionando essa forma de tratamento sempre sendo hospitalar. E Uhum. se a gente está falando aqui com algum historiador, seria muito interessante que alguma hora essas pessoas, esses alunos, pudessem se acercar um pouco principalmente da história da psiquiatria em Minas Gerais, né? E vão ficar um pouco horrorizados, porque o tratamento não era nada humanizado, né? Uhum. Muitas pessoas. Tanto é que é chamado hoje o Holocausto, principalmente a situação que se desenvolveu em Barbacena. Então, desde a universidade que nós tínhamos essa preocupação, junto com a Eliane Cordeiro, a professora Eliane Cordeiro, nós criamos um núcleo de defesa da saúde mental e começamos a nos acercar dessa problemática, né, que é do Brasil e é do mundo, porque Sim. a gente não tem nada disso resolvido, mas tem uma ação hoje muito afirmativa a partir da reforma psiquiátrica, né, que foi engendrada principalmente pelos usuários, pelos familiares e pelos profissionais que trabalhavam nos asilos, nos manicômios, né, e que não queriam passar suas vidas, né, não queriam se ocupar de fazer algo no qual eles não acreditavam, Sim. né? E essa questão que você pontuou, Fátima, embora hoje nós temos vários outros equipamentos que você já vai falar sobre o CAPS, né, que é seu trabalho, a gente observa que ainda está muito evidente em algumas pessoas, na própria comunidade, ainda esse modelo biomédico, hospitalocêntrico de internação. Quantas vezes as pessoas, às vezes, passam por crises com familiares, ou mesmo a própria pessoa, e qual que é a frase? Se você precisa internar, né? Uhum. Você precisa de internação, você precisa ir para o sanatório. Então, esse modelo, embora essa reforma contribuiu muito para a saúde de uma forma ampla, a gente sabe que ainda tem muitos embates, né? Tem muitas pessoas que ainda preferem, buscam, lutam para que os seus familiares se institucionalizem. Né? Então, é uma luta grande ainda, né? Esse modelo biomédico de focar na doença do indivíduo. O que você me fala hoje da sua atuação
do equipamento que você trabalha. Você poderia falar um pouquinho sobre o CAPS? Posso sim, né? O CAPS Maria Boneca, que nós criamos a Fundação Gregório. E por que foi criada a fundação e por que foi criado um CAPS como ONG? Porque ainda nós precedemos a lei, a primeira portaria do SUS sobre saúde mental, que é de 2004, desculpa, 1994, né? E nós começamos a trabalhar em 91. Então não havia, primeiro que Uberaba, porque não tem reforma psiquiátrica sem SUS, né? Ela ocorre dentro do modelo do SUS. E o SUS ainda estava, as cidades ainda estavam municipalizando, né? Estavam trazendo para si, para o município, para muito perto, a organização da rede de assistência em saúde. E em Uberaba ainda não havia municipalizado. E como nós tínhamos pressa, aí nós criamos a Fundação e o CAPS, né? No começo chamava NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial. CAPS é um equipamento muito estratégico da reforma psiquiátrica brasileira, ele não é sozinho, mas existem os CAPS para atendimento do adulto em sofrimento mental severo, existe os CAPS para atender infanto-juvenil, que atende até 18 anos também, os casos mais graves, e existe os CAPS AD, o só D, que é de dependência, das dependências, né? Equivocadamente a gente ainda chama de álcool e drogas, são todas dependências, né? Drogas no geral, né? Em uso abusivo e em sofrimento com isso, que são atendidos em CAPS AD. Então nós começamos Uberaba e foi o primeiro de Minas, né? A trabalhar com essas pessoas que saíam dos hospitais. Depois, com o tempo, começaram a chegar as primeiras crises, né? Depois, ainda não era um número muito grande, e o trabalho era todo voluntário, porque sequer a gente não tinha como contratar nenhum profissional, porque não tinha convênio, né? Não tinha recursos para isso. Então, há vários terapeutas, né? E Dr. Jorge Bichuet chega em 92 e eu peço um voluntariado dele, e ele voluntaria até 94, depois pode ser contratado e virou diretor clínico do CAPS Maria Boneca, e a gente começa todo um trabalho de experimentação daquilo que a gente supunha que seria um tratamento em liberdade, né? Com muitas oficinas, sem colocar a centralidade do cuidado ou na medicina ou na psicologia, mas não entre onde precisa estar, medicar muito bem os aspectos negativos da crise, né? Ou daquele contínuo de sofrimento, e terapeutizar isso, evidentemente, mas que precisa de um conjunto muito complexo de cuidados, onde em algum lugar desse você possa, em qualquer um desses dispositivos, não importa qual, a pessoa possa, de repente, se animar, né? Tem uma frase de um filósofo francês que é muito importante. Ele diz que pensar no inconsciente hoje seria pensar como um mercado persa, como quando você tem muitos brilhos para os seus olhos, muitos estímulos, e de repente, para alguém que perdeu a vontade, por exemplo, de viver numa depressão profunda, e muitas vezes até com tentativas de autoextermínio, de novo esse olho brilha, e alguém que está do lado capta esse brilho e tenta intensificar o que se passou ali. Diz, achei uma pegada por onde talvez caminhar com essa pessoa que está em sofrimento, desencantada, sofrida com a vida, e talvez por aí a gente encontre alguma linguagem que nem sempre é verbal.
né? Muitas vezes com objetos intermediários, né? Com a pintura, com a escrita, com a dança, com o teatro, né? Com o artesanato. Então, além do psicólogo e do médico, vocês têm outras pessoas que compõem essa equipe do CAPS? A gente tem, né? E além de tudo, é um campo enorme de estágios, né? Para todo mundo que nos busca consegue estagiar, né? A gente consegue encontrar modos de estagiar. Quais as áreas, Fátima, para os nossos alunos que estão nos assistindo? Sim. Quais as áreas? Olha, as áreas obrigatórias no CAPS são a psiquiatria, a psicologia, assistência social, a terapia ocupacional. E aparece assim na portaria. E outros. E outros. Então, esses são os obrigatórios, né? Acho que falei todos. Assistência social eu falei também. Esses são os obrigatórios. E aí, se você puder, e isso é um sonho, né? De ter artistas, historiadores, economistas, né? Por quê? Porque é um lugar também que é um lugar de reabilitação, né? E como diz Ana Pita, né? E Sarraceno, reabilitar é parar para pensar junto com o usuário o que estacionou na vida dele e por onde ele gostaria de continuar. Né? E a gente pode olhar nas nossas vidas quais as habilidades que a gente precisaria adquirindo a vida toda. É um contínuo, né? Por exemplo, você vai trabalhar com psicótico e de repente você diz: o que eu tenho de ferramentas ainda não são suficientes. Então, essas ferramentas, elas vão sofrendo mutação, né? No encontro que a gente faz entre a equipe. Percebe? Ao longo se está funcionando bem, você vai perceber que com o tempo você tem mais ferramentas do que a psicologia te deu. Um psiquiatra vai ter mais ferramentas do que a psiquiatria lhe deu. Eu vou dar um exemplo clássico. O Jorge, nos CAPs, na reforma psiquiátrica, no SUS, você tem um contingente enorme de mulheres trabalhadoras, né? Tem alguns trabalhadores. Na saúde mental, bem menos. Então, você tem uma equipe que ela é composta, a maioria são mulheres. E a gente tinha, quer dizer, as mulheres inventavam muitas oficinas e havia queixa de que não havia um trabalho específico para os homens, com os homens. E aí o Jorge, que nunca fez nada na vida manual, né, nenhum trabalho manual, pediu para um usuário ensinar que fazia tapetes, né? Então ele lá montou aquela bancada e aprendeu a fazer um tapete, que ele falava que é muito simples, mas o acabamento o produto era muito bonito. E chamou uma oficina de homens, né? E aí teve oficina de homens para pensar sexualidade. Isso tudo vai desdobrando e vai conjugando, percebe? Você tá ali tramando, né? É igual uma roda de mulheres, de pessoas ou de crianças fazendo um trabalho manual e tem uma conversa que vai rodando, né? E ali foi na verdade, criando assuntos que os homens tinham interesse de conversar, né? Às vezes ainda não conversava muito nas psicoterapias, e aí começam a conversar, e depois que você conversa qualquer intimidade num espaço onde você é respeitado e ampliado e amplificado o seu saber, né? A sua percepção. O que acontece? Se você confia mais, se você começa a falar nos outros espaços. Então, eu estou dando um exemplo clássico de que é a gente não ter uma ferramenta e dizer, eu preciso, né? E o Jorge é psiquiatra, médico, né? E assim, ele podia encomendar para o TO. Sim. Né? Mas ele disse, eu vou fazer porque
a partir deles sentarem comigo, que sou homem, né, eles vão sentar também em outros lugares, inclusive ali historiando. O Jorge é uma pessoa muito culta, né, fazendo a história da tapeçaria, né, com eles, e vendo que no Oriente os maiores tapeceiros são homens, ou a maior parte daquele trabalho todo elaborado que existe até hoje, né? Então, que é um assunto que não é nem de mulher nem de homem, né? Sim, É de quem toma gosto por aquele tipo de artefato. sim. Né? Nossa, que fantástico, né? Gente, que exemplo fantástico para esclarecer para nós sobre o SUS, sobre esse atendimento psicossocial em saúde mental, que extrapola, que sai daquele modelo só da doença, né? Que vai conhecer o sujeito ali na sua subjetividade, na sua particularidade. Nossa, que lindo! É uma tratativa assim fantástica. Fátima, a gente agradece você pela sua colaboração. Pessoal, compartilhe esse vídeo com seus contatos, com seus amigos, porque o SUS é para todos nós. E CAPS tem todas as cidades, aquelas cidades menores que não possuem, existem parcerias em cidades próximas, em municípios próximos, que pode fazer esse atendimento tão fantástico como a Fátima esclareceu, que entende o sujeito na sua dimensão, o sujeito como sistema, não só como a doença. Agradeço a sua participação. Até mais.